Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra, uma mensagem que o Espírito Santo tocou aqui no meu coração, e eu tenho certeza que se você ficar comigo até o fim, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Porque sempre que Deus fala conosco, irmãos, Ele tira a gente daquele mundinho que a gente estava, sabe? Sabe quando você só olha problema, você só vê o caos e de repente a palavra de Deus entra no seu coração e você começa a enxergar um novo caminho. É isso que Deus faz, irmãos. É exatamente nesse momento que você está vivendo, de incerteza, de medo. Talvez você ache que é o seu fim. Aí de repente Deus vai abrir uma porta para você e você vai ver que aquele fim, na verdade, era só o começo. Deus estava encerrando um ciclo e começando algo novo na sua vida. Amém? Irmãos, eu estou aqui falando para vocês, mas eu já passei por muitas portas fechadas, muitas situações que eu pensava não tem mais jeito. Eu cheguei até a pensar, irmãos, que o meu tempo aqui na Terra já tinha passado, sabe? Eu sei que você já pensou nisso também. Porque as lutas eram tão grandes, irmãos, que eu pensei que eu não iria durar muito tempo aqui na Terra. Mas de repente, irmãos, o Senhor me renovou. E Ele usa profetas, Deus usa a palavra dEle, Deus usa as circunstâncias. Ele usa qualquer coisa que for preciso para chamar a tua atenção. Lembra do caso de Moisés? Moisés já estava foragido no deserto há 40 anos, porque ele tinha matado um egípcio e agora ele estava com aquele sentimento de fracasso, achando que Deus não estava com ele mais. E foi de repente, irmãos, que ele viu uma sarça pegando fogo. As sarças geralmente pegavam fogo mesmo no deserto, porque é uma árvore muito seca. Mas ele ficou abismado porque aquela árvore pegava fogo, mas não se consumia. E foi a estratégia de Deus para chamar a atenção de Moisés. Moisés estava cuidando das ovelhas, ele talvez pensasse, a minha vida vai ser isso aqui, eu vou aposentar, vou ficar por aqui mesmo. Mas irmãos, Deus tinha um plano na vida dele tremendo. E até hoje nós falamos do que Deus fez na vida de Moisés. É o milagre mais falado em toda a Bíblia, irmãos. É a abertura do Mar Vermelho. E eu vou falar disso daqui a pouco, tá bom? E então, a gente percebe que Moisés mesmo, ele já tinha achado que não tinha nada de novo para acontecer. Mas Deus tem planos maiores. E a palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11: Eu, o Senhor, sei os planos que tenho para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Eu me lembro quando Deus falou comigo esse versículo há muitos anos atrás. E então o Espírito Santo perguntou para mim o seguinte: qual é o fim que você deseja? E eu falei: olha, Deus, o fim que eu desejo para minha vida é um ministério abençoado. Eu quero ajudar o maior número de pessoas. Eu quero ter uma família também. Eu quero me casar, ter filhos. E eu quero também não passar necessidade. Eu quero ser próspero. Irmãos, naquela hora o Espírito Santo falou assim comigo: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. E eu vou cumprir cada uma dessas coisas. Mas saiba disso, quanto maior o sonho, maior o preço. Irmãos, quando o Espírito Santo falou aquilo comigo, quanto maior o sonho, maior o preço. Eu não imaginava que eu passaria por tantas lutas, mas irmãos, em todas elas, Deus estava comigo. Por isso escreva aqui nos comentários: Deus está comigo, eu tenho certeza disso, porque você nunca pode duvidar da bondade e do amor do Senhor. Amém? Olha, nós já vamos começar, eu quero trazer uma mensagem aqui, irmãos, maravilhosa. Só vou te pedir uma coisa rapidinho. Clique aqui no botão inscrever-se e ative o sininho da notificação aí do lado, para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá bom? Eu quero trazer aqui umas mensagens da Bíblia para te ajudar na caminhada. Então, venha participar aqui junto comigo, certo? Irmãos, vamos lá. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Isaías, capítulo 43, o versículo 2. Talvez você conheça essa passagem, mas eu vou trazer um ponto de vista interessante aqui. Isaías 43, versículo 2. Olha o que Deus disse para a nação de Israel. Ele falou assim: quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o submergirão. Quando você caminhar pelo fogo, não se queimará, as chamas não o consumirão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha que promessa linda, né? Maravilhosa. O interessante é que naquela época a nação de Israel estava cativa na Babilônia. O povo de Deus foi levado como escravo
para servir lá na Babilônia. Irmãos, tente imaginar aí você ser um imigrante que não tem dinheiro, não tem a língua daquele lugar, você não tem uma moradia e você também não tem o convívio com as pessoas, porque eles eram escravos, mas ficavam de forma separada, cada um no seu canto, ou seja, o vínculo familiar acabou. E aquele povo se sentia tão derrotado, irmãos. A nação de Israel naquele momento tinha aquele sentimento de que Deus os abandonou, porque eles só foram levados cativos por causa da desobediência, entendeu? E talvez você está aqui me ouvindo e você pense, nossa, mas eu já desobedeci tanto a Deus que Deus não vai me abençoar, Deus não pode falar comigo mais, eu sou indigno. Talvez foi aquele mesmo sentimento que o filho pródigo teve, lembra? Ele chegou a pensar, eu não vou pedir nem para o meu pai me receber, eu só quero que ele me trate como um dos funcionários dele, porque eu sei que até os funcionários do meu pai vivem em melhor condição do que eu. Irmãos, esse era o sentimento do filho pródigo, mas quando ele voltou para a casa do pai, o pai veio correndo, o abraçou, colocou uma sandália, mandou matar um bezerro. Irmãos, o pai o recebeu com festa, entendeu? Assim também a graça de Deus sobre a sua vida. Você que acha que você já errou demais, agora Deus não pode te abençoar. Não creia nessa mentira, porque isso é do diabo, tá bom? O inimigo é que quer te acusar, ele quer falar que você não tem mais jeito. Mas então, o povo estava se sentindo assim, com medo, incerto sobre o futuro e também se sentindo não merecedor das bênçãos de Deus. E foi nesse momento que Isaías, usado pelo Espírito Santo, ele entregou esta mensagem. E ele falou sobre 3 coisas: que Deus estaria conosco nas águas, nos rios e no fogo. Amém? Aqui ele disse, quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. Na verdade, ele estava se referindo a Êxodo capítulo 14, que foi o momento em que Israel estava encurralado pelas águas do Mar Vermelho e atrás vinha os cavaleiros de Faraó. Irmãos, naquele momento a nação de Israel estava encurralada, não tinha mais jeito. O que parecia ser o fim, na verdade, aquilo se tornou um grande livramento. Ou seja, Deus abriu o mar quando Moisés estendeu o cajado e Deus então fez um milagre tremendo, de forma que todas as pessoas passaram por aquele mar com os pés enxutos. Nenhuma alma se perdeu, ninguém se perdeu. Foi um milagre, irmãos, um grande livramento. E Isaías aqui estava relembrando o povo, olha, irmãos, assim como Deus abriu o Mar Vermelho, assim também quando vocês passarem pelas águas, as águas não vão te atingir, eu estarei com vocês. Olha o que Deus estava falando, amém? E Deus aqui também estava falando sobre os rios. Olha o que está escrito, quando atravessar os rios, eles não os submergirão, ou seja, vocês não vão morrer afogados, os rios não vão causar dano algum, amém? E na verdade Isaías ele estava se referindo a Josué capítulo 3, que foi aquele momento em que o povo já estava pronto para entrar na terra prometida. Só que tinha um obstáculo, o rio Jordão estava cheio de água, ele estava transbordando, era impossível aquelas pessoas atravessarem o rio Jordão. E sabe o que aconteceu? Deus deu uma instrução para Josué. Os sacerdotes deveriam carregar a Arca da Aliança, que representava no Antigo Testamento a presença do Senhor, e quando eles carregassem a Arca da Aliança, eles deveriam caminhar pelas margens do rio. E naquela hora, quando eles caminharam pelas margens, eles colocaram os pés no rio Jordão e de repente, irmãos, o milagre aconteceu. Foi algo maravilhoso. Eu queria estar lá para ver. Sabe o que aconteceu? O rio simplesmente começou a secar naquela parte onde eles estavam e eles caminharam a pés enxutos. Aleluia! E então, irmãos, foi muito parecido com o milagre que Deus fez no Mar Vermelho. Naquela hora, Deus estava falando com Josué. Deus estava mostrando para ele, Josué, assim como eu fui com o seu líder, Moisés, assim também eu serei com você. Amém? Eles atravessaram o rio Jordão, irmãos, a pés enxutos. Interessante que as pessoas falam muito do Mar Vermelho, né? Mas sobre o rio Jordão, é um milagre tão grandioso, assim como o Mar Vermelho. E nós precisamos sempre nos lembrar dele, porque Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. Amém? Continuando aqui, nós vemos que Isaías também falou o seguinte: quando você caminhar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o consumirão. Amém? Dessa vez Isaías estava lembrando o povo sobre uma passagem em Daniel capítulo 3, onde eu creio que você já conhece essa história. A Bíblia fala sobre 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Eles não queriam se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. E foi então que Nabucodonosor lançou eles na fornalha ardente. Irmãos, aquela fornalha pegava tanto fogo, era tão forte o fogo, que até os homens que lançaram esses 3 jovens, eles morreram antes de chegar lá naquela fornalha. Talvez você já assistiu isso na novela da Record, por exemplo. Então, o que aconteceu? Aqueles homens foram lançados no fogo, mas o mais bonito é que antes disso acontecer, eles falaram para o rei: olha, rei, se Deus quiser nos livrar do fogo, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, Ele continua sendo Deus e nós estamos dispostos a morrer por Ele, por essa causa. Olha que testemunho maravilhoso, irmãos. E foi naquela hora que então o rei lançou eles no fogo. E para surpresa do rei, quando ele lançou aqueles jovens, além deles não morrerem, eles estavam caminhando, eles estavam dançando no meio do fogo e tinha um 4º homem junto com eles. Amém? Irmãos, esse 4º homem é Jesus. Naquela hora até o rei se assustou, ele pensou: está parecendo com um anjo que está caminhando com eles. Na verdade era Jesus. E foi então que ele mandou chamar, e ele chamou aqueles jovens, e eles saíram do fogo. Quando eles saíram do fogo, irmãos, sabe o que aconteceu? Nenhum fio de cabelo deles pegou fogo. Aleluia! Isso nos mostra o seguinte: a batalha que você está enfrentando hoje não vai te atingir. O fogo não vai te queimar, amém? O 4º homem está com você, Jesus está na sua vida, creia nisso. Isso não é uma historinha que foi contada milhares de anos atrás, não. Quantas vezes eu já passei pelo fogo e Jesus ficou comigo o tempo todo. E em vez daquele fogo me queimar, na verdade Ele me purificou. Eu saí de lá mais santo, mais renovado, mais abençoado por Deus, mais parecido com Jesus. Você talvez está passando pelo fogo hoje e você não entende por que tanta prova, tanta luta, tanto deserto. Na verdade, é nesse momento que o fogo parece queimar, que na verdade Deus está tocando o seu coração. Eu creio que essa mensagem de hoje está falando muito com você hoje, amém? Olha que mensagem de encorajamento Isaías trouxe. Eu creio que o Espírito Santo está renovando essa mensagem para você especificamente hoje, amém? Então, nós vemos que o mesmo Deus do Mar Vermelho, o mesmo Deus do Rio Jordão, o mesmo Deus da fornalha ardente, Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco. Irmãos, eu fico tão feliz quando às vezes eu também fico confuso, eu fico ansioso. Acontece, irmãos, eu fico ansioso. Por falar nisso, eu escrevi um livro chamado Sem Ansiedade. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro meu chamado Sem Ansiedade, onde eu conto histórias de homens da Bíblia, 100 mensagens poderosas para te fortalecer na caminhada. Isso vai te ajudar muito a superar a ansiedade, tá certo? E aí, irmãos, o que aconteceu em vários momentos assim, que eu estava muito ansioso. De repente, Deus falava comigo de uma forma tão graciosa. Eu não mereço, irmãos, mas Deus é bom. E quando você tem um coração voltado para Ele, aí que Ele fala mesmo, na hora certa, Ele não te deixa abandonado, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Agora nós vamos orar. Eu quero orar por você, pela sua casa, por essa situação que você está passando. Eu creio que não só encorajar, Deus quer te tirar dessa prova, mas na hora certa. Deixa nas mãos dele, ele sabe o que faz, tá certo? Glória a Deus. Então, eu vou ungir as minhas mãos com óleo e eu quero te pedir um favor. Assim que terminar esta oração, você vai clicar no botão compartilhar, tá aqui embaixo do vídeo, e você vai selecionar o WhatsApp. Eu quero que você envie para pelo menos 5 pessoas, pode ser? Você envia para elas, você pode até escrever um recadinho. Olha, Deus tocou meu coração para que você ouça essa oração hoje. Eu creio que essas pessoas serão tocadas e nós vamos orar por isso também, tá bom? Glória a Deus. E não se esqueça também de clicar em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para toda a família, tá certo? Feche os seus olhos e eu quero ungir você pela fé, ainda que à distância, e Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Obrigado, meu Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado porque nós estamos aqui, Deus, com condições de ouvir uma palavra, com condições de receber o alimento que veio do céu. Pai, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Santifica, Senhor, o Teu nome na nossa vida, na nossa família, onde a gente for. Nós queremos exaltar o Teu santo nome, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu quero Te louvar porque o Senhor tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza.
Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem reunido aqui uma família na fé. Por mais que a gente não se conheça, a gente se sente acolhido e eu creio que isso vem do Espírito Santo para nós. É o Senhor quem tem trago essa paz, essa esperança, esse conforto e o encorajamento. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. E nós tomamos posse, Senhor, crendo que, assim como o Senhor esteve com o povo de Israel, no mar, no rio, no fogo, o Senhor não deixou esse povo morrer. Eu creio que o Senhor também não vai deixar essa batalha nos vencer. O Senhor tem coisas grandes para nós. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. E agora, meu Pai, eu estendo as minhas mãos e eu peço que o Senhor toque nessas pessoas. Tira, Senhor, todo o desânimo, toda a tristeza na alma, toda a angústia no coração. Oh, meu Deus, essa pessoa que muitas vezes, Pai, começa até a desacreditar que o Senhor existe, que o Senhor é bom. Tem misericórdia, meu Pai. Tira de nós a incredulidade, porque é isso que nos atrapalha, é isso que nos afasta de Ti. Senhor, que apesar de nós, dos nossos pecados, que o Senhor possa fazer uma obra, Pai, na nossa vida. Deus, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados e Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas vezes prometemos as coisas e não cumprimos? Quantas vezes nós falhamos em Te obedecer e muitas vezes o inimigo entra pelas brechas, assim como aconteceu com a Babilônia, que escravizou a nação de Israel pela desobediência. Pai, mas nesse momento nós Te pedimos perdão e Te pedimos também, ajuda-nos a vencer as tentações. Ajuda-nos a estarmos mais firmes contigo todo dia, Pai. E que o Senhor faça uma obra de restauração nas famílias. Quantas esposas aqui, meu Deus, orando pelos maridos. Quantos homens orando pela esposa. Pai, não deixe esse casamento acabar, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Essa pessoa que muitas vezes é tão carente, Pai. Ela só queria ser feliz na área sentimental. Oh, meu Deus, assim como o Senhor cumpriu, Pai, os Teus planos na minha vida, e hoje eu tenho um lar, hoje eu tenho um ministério, faz a obra, Senhor, na vida dessas pessoas. Mais do que qualquer outra coisa, Pai, que a Tua vontade seja feita, que a Tua vontade reine na nossa vida. Por isso Te entregamos os nossos caminhos, o nosso futuro, a nossa vida nas Tuas mãos. Oh, Deus, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós estaríamos perdidos, ó Pai, no mundo, escravos do pecado, escravos dos nossos sentimentos, das emoções. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem colocado paz no nosso coração, mesmo no deserto. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua presença está aqui, Senhor. Nós é que nos afastamos do Senhor. Muitas vezes nós somos frios, Pai, por causa do pecado que a gente aloja no coração. Mas a partir de hoje, ó Deus, nós queremos assumir um compromisso contigo. Deus, salva essas pessoas que ainda não foram salvas. Escreve o nome delas no livro da vida, porque agora elas decidiram que vão caminhar contigo, Jesus. Que elas possam obedecer a Tua palavra, que elas possam ler a Bíblia, se batizar, frequentar uma igreja. Ó, meu Deus, não deixe os Teus filhos se perderem, porque o mundo está cada dia mais complicado, Senhor. O mundo, Pai, está perdido. As pessoas estão cegas espiritualmente. E quantas vezes nós tentamos alertá-las sobre o fim dos tempos, mas elas parecem não perceber. Tira, Senhor, nossa família da ruína. Tira os nossos parentes e amigos, Pai, dessa miséria espiritual. Oh, Deus, salva os nossos familiares, Senhor. Salva os nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, filhos, tantas pessoas queridas, Pai. Não deixe, Pai, que elas morram e vão para o inferno. Não deixe, Pai. Mas salva cada uma delas, ó Deus. É o que Te pedimos neste momento, Pai. Deus, eu aproveito e eu oro, Pai, por essa mulher que está enferma no corpo. Pai, doenças na alma. Tantas pessoas agora, Pai, estão enfermas. Este homem também, meu Pai, que tem passado por tantas batalhas, principalmente na área financeira. São tantos pedidos de oração, meu Deus. Só o Senhor para ter compaixão e misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis até o fim. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e eu já Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.